Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Inicia agora, nesta segunda-feira, 15 de dezembro, o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a rádio da Universidade 1080M. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Nesta edição, o Palavra de Professor fala sobre a importância da música para a inclusão das pessoas com deficiência. Nosso entrevistado é o professor de música da Pai Nazaré, Alê Medeiros. Olá, Alê, bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, conta para nós como surgiu a oportunidade e o interesse em trabalhar a música com as pessoas com deficiência. Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês aí. Falando sobre a PAI, falando sobre a música, a inclusão. Muito obrigado pelo convite. E esse tema, ele é bem relevante. Primeiramente, nós gostaríamos de saber como surgiu esse interesse em trabalhar a música com as pessoas especiais. Bom, esse interesse surgiu foi na faculdade, né? Quando eu fazia a faculdade no IPA, com a professora Cecília, então tinha uma cadeira que era inclusão. E eu me interessei no assunto, foi interessante a cadeira, gostei. Aí comecei a me aprofundar mais sobre a inclusão, sobre a música na inclusão, a socialização das crianças, dos usuários, né? Então comecei a pesquisar mais a fundo sobre esse assunto. E foi bem legal, bem interessante, me levou a vários lugares já também. E que tipo de disciplina foi essa? Que tipo de conteúdo? Porque existe uma metodologia para trabalhar tanto com as crianças, adolescentes e pessoas adultas que precisam de inclusão. A disciplina era inclusão mesmo, né? O nome da disciplina era inclusão. E o conteúdo lá abordado, a gente quando teve uma cadeira de psicologia, né? Que tinha também, a gente fala sobre psicologia. Assistimos também bastante filmes sobre inclusão, né? Até teve um filme que eu achei bem legal, que é Meu Nome é Rádio, né? Com Cuba Gooding Jr., bem legal o filme, né? Ele era um Down, se não me engano, era um Down que ele tinha. E um famoso que já passou, que é o Rayman, também, que é bem legal o filme. E a gente começou a estudar mais a fundo sobre isso aí. Eu dava muito aula para infantil, né? Educação infantil, na verdade creche, ONGs. Aí surgiu a oportunidade de fazer a inclusão, mas no colégio Recanto da Alegria, né, que foi pelo PIBID, né, que lá no IPA tinha o IPBID, né, que era como se fosse um estágio, assim, né, mas era um estágio remunerado. Então, como eu tinha já essa experiência com as crianças na creche, aí a professora Maria Cecília me deu essa oportunidade de trabalhar com os especiais, né, os excepcionais, na verdade. E como foi lá no Cerepal? Que tipo de trabalho foi realizado? No Cerepal, que foi realizado no Cerepal, eu fui para ser o professor de música, né? Tinham 5, 6, eram 10 turmas que tinham. E o professor da banda do coral, professor do coral, né? O professor do coral da PAI, que era o Thomas, agora não me recordo bem o nome dele. Mas ele se ausentou, ele teve que sair, que ele tocava na banda rock de Galpão. Aí ele teve que fazer uma turnê para Europa, foi Portugal. E aí ele teve que se ausentar. E a diretora lá na época me perguntou se eu tinha condições de assumir o coral. Eu digo, não tem problema. Aí assumimos, aí também assumi o coral além das aulas de música, né? Aí a gente assumiu o coral, que eram pessoas escolhidas a dedo, né? Que aí a gente foi ver que tem os graus, né? Os que eram mais leves, que tinham mais condições. Aí a gente foi separando esse pessoal, apesar que já estava quase todo separado. E aí a gente montou o coral, remontou o coral e saímos se apresentando. E você trabalhava com pessoas com vários tipos de deficiência? Isso, no Cerepal, sim. Apesar que na PAI também, né? A mesma coisa. Mas no Cerepal também era assim. A gente selecionava que tinham vários... como é que eu posso explicar assim? Várias categorias, né? De pessoas excepcionais. Lá no Cerepal tinha cadeirantes, né? Que aí tinha muitos que não tinham movimento nas pernas, nos braços, mas falavam.
Aí tinha outros já com um grau de autismo mais elevado. E assim, a gente juntava eles e fazia aula. Aí até era legal porque tinha os que poderiam caminhar, ajudavam os cadeirantes, tudo. Então, eles tinham uma afinidade bem grande entre eles, né? E uma força de vontade, espetacular. E aí você já observou avanços desse público com as aulas de música? Ah, sim. Principalmente agora na PAI, onde eu tô na PAI agora, que é... o avanço deles, assim, vamos dizer assim, a cada semana tu vê um avanço, sabe? Nem se for assim por a fala, o toque, como tá tocando, a percepção, né? Também a cognitividade deles, né? A memória, a memorização, isso tudo tu vê avanços nele, né? Inclusive na socialização deles também. Que às vezes, logo que eu cheguei na PAI, eu vou fazer 1 ano de APAI, né? Sou bem novinho na APAI. Mas que logo que eu cheguei, é a mesma coisa, foi uma adaptação, né? Porque na época lá era o David Wagner, que era o professor da banda. Aí ele teve que sair por motivos pessoais dele. Aí eu assumi. Aí então foi a mesma coisa quando a gente muda de chefe, muda de setor, que aí tu tem que te adaptar a eles, tem que conhecer eles, conhecer cada um, o estilo de cada um, como cada um pensa, como cada um vai falar. Até seguir isso aí, a gente levou acho que uns 3, 4 meses aí pra a gente se afinar, né? Agora a gente tá legal, a gente se fala no olhar até já agora. Então é legal também porque quando eles começam a ganhar confiança em ti, né, eles vão se abrindo cada vez mais pra gente, vão conversando com a gente. Isso é uma coisa bem legal e bem produtiva. E agora nós vamos a um breve intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. URGS segue entre as 10 melhores universidades em ranking da América Latina. A empresa britânica Times Higher Education anunciou em 3 de dezembro a edição 2026 do ranking com as melhores instituições de ensino superior da América Latina. Segundo a classificação, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ocupa o 8º lugar entre todas as instituições avaliadas na região, uma posição abaixo da conseguida na edição anterior de 2024. A URGS segue como a 2ª universidade federal brasileira na lista. Porto Alegre. Câmara aprova projeto que acaba com eleições diretas para diretores de escola. O plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou no dia 1º de dezembro projeto de lei que estabelece regras para o processo de habilitação para o exercício das funções de diretor e vice-diretor de escola no âmbito das escolas municipais da capital. Na prática, a proposta do Executivo acaba com as eleições diretas para escolha de diretor e vice-diretor nas escolas da rede municipal. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 15 de dezembro, destaca a importância da música para a inclusão social de pessoas com deficiência. Nosso convidado é o professor de música da APAI, Alê Medeiros. Então, Alê, você tem também um envolvimento com as famílias quando dá aula de música na APAI? Tem, mas não é tão direto assim, mas a gente conversa com os pais levam os alunos lá, né, que na verdade na banda a gente chama de usuários, né, porque lá na PAI a gente tem 3 políticas lá, que são a assistência social, né, o setor de reabilitação e a educação. Então, como eu faço parte da assistência social, a gente fala como usuários, né, a gente não chama de alunos, a gente chama de usuários. E a gente conversa bastante, né? Assim, com os pais. Os pais são mais... Tem uns que são de abrigo, que vêm de abrigo. Aí, volta e meia, a gente conversa com o pessoal do abrigo que leva eles, né? Mas é mais assim sobre se teve alguma alteração, alguma coisa assim, né? Mas tem essa conversa. Também temos o estudo de caso, que aí no final de cada ano a gente faz um parecer dos alunos e conversa com os pais sobre a evolução deles, ou a involução, mas tem mais evolução do que involução. E o trabalho da orquestra da APAI, da banda da APAI, que inclusive se apresentou recentemente na Feira do Livro. Isso, a gente se apresentou na Feira do Livro. Foi bem legal, eles adoraram. Bom, eles gostam, né? Sair dali, para eles é uma maravilha. Eles gostam de tocar, gostam de dançar também. Às vezes tem que controlar isso aí, porque às vezes estão tocando e querem dançar junto lá. Aí eu até já falou, tu escolhe, tu canta ou tu toca. Né? Mas para isso foi bem legal, foi uma apresentação muito boa. O pessoal que passou por lá gostou, a galera dançou junto ali com eles.
Foi bem, bem divertido e para eles foi maravilhoso. E não é um trabalho muito simples, essa aula de música para as pessoas, para os usuários. Então, eu gostaria até que você falasse, teve alguma situação, um episódio que tenha lhe chamado a atenção? Bom, para nós ali, episódio que chama atenção é sempre, quase todo dia, né? Porque, na verdade, eles têm muita coisa que é tudo no tempo deles. Entende? Tem que ser muita coisa no tempo deles. Não pode exigir muita coisa deles. Porque, geralmente, como é que a gente trabalha lá? Eu faço uma bossa, né? Que é a bateria, que é o toque da bateria, que a gente chama lá. Aí eu faço uma bossa, de repente eu dou eles ali, faço umas 2, 3 vezes. Aí dou uma pausa para eles dar uma descansada, falar, conversar entre eles lá. Depois retomo de novo, novamente. Depois volto até nós fechar toda uma música. Aí quando a gente fechou toda aquela música, beleza. Na outra aula a gente repete tudo de novo. Por quê? Porque tem uns que às vezes esquecem tudo. Aí tem que repassar tudo de novo. Aí assim a gente vai indo até fechar praticamente a música inteira. E eles tocam instrumentos e eles cantam também? Cantam também. Cantam, às vezes até eles se atrapalham tocando porque eles querem cantar, em vez de ficar tocando eu tenho que chamar a atenção deles. Eu digo, calma, a gente tá tocando, a gente não tá cantando. Então tem uns que só cantam e outros só tocam. Na verdade eles querem tocar e cantar, né, ao mesmo tempo. Tem uns que conseguem. Aqueles que a gente não consegue a gente já vai chamando mais atenção, vai trazendo mais assim, né, pro lado do toque, mas às vezes eu faço umas paradinhas justamente para eles cantar mesmo. Aí a gente faz a paradinha, agora vocês cantem. Aí eles cantam. Aí eles soltam a voz lá com toda a vontade. E que tipo de técnicas você tem utilizado com eles? Bom, eu uso muito a que a gente fala a técnica do Suzuki, né? Que é a repetição. Então o que eu faço? Eu toco, mostro para eles como é que é. Depois eu passo para eles vão tocando, vão repetindo várias vezes. Quando eles não conseguem fazer, aí eu começo a ver outra maneira, tipo falar, né? Que nem tem um lá que a gente tem uma chamada lá que é sopa macarrão, que é tá pá 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 pá, eles repetem, né? Então tem o repique chama, que ele faz lá o sopa macarrão e aí os maracas, os surdos fazem suco. Aí quando eles não conseguem pegar, a gente faz assim. Às vezes até eu falo para eles, gente, sopa macarrão. Aí eles até respondem, sopa macarrão, e eles, suco. Aí então vamos bater ali. Eles ajuda na coordenação. Ajuda na coordenação, isso. É bem interessante. E quais são as perspectivas agora para o próximo ano, próximo período? Que tipo de trabalho você pretende desenvolver na banda da PAI? Bom, o que a gente está pensando agora é juntar, porque lá na PAI a gente tem também outras oficinas, né? Que seria o teatro também tem lá. Temos também a oficina de fábrica de chocolate, também tem lá na PAI. Né? Temos também ali o artesanato, oficina de esportes. Então a ideia agora para esse ano é nós tentar juntar o teatro junto com a banda, né? Então eles fazem o teatro e a trilha sonora a banda que faz. Como que a gente vai fazer isso ainda não sei, né? Estamos estudando ainda, mas é o nosso projeto pro ano que vem, né? Para fazer essa mistura assim da banda com o teatro. Até porque agora tu falaste, eu me lembrei que quando eu estava no Cerepau, a Alexandra Amaral, ela era a professora da banda. Então teve uma vez eu estava cuidando do coral do Cerepau e a gente juntou o coral do Cerepau com a banda da PAI, numa festa de final de ano lá no Cerepau. Foi sensacional, né? Então eles cantaram e a banda da PAI tocou, né? E hoje eu estou na banda da PAI. Qual é o perfil e quantos jovens, adolescentes, crianças estão participando hoje da banda? Bom, na banda, hoje tem pouquinho na banda, são 8 pessoas na banda, 8 usuários, né, que a gente chama ali. E dali tem espectro autista, tem síndrome de Down, né, tem também uns com deficiências intelectuais. Aí mistura todos eles, assim como na PAI, né? Ela agrega todo esse pessoal aí. E o resultado é maravilhoso. Até eu convidar vocês para ir lá assistir, né? Agora dia 17 a gente vai ter o Natal da PAI, a banda vai tocar lá também.
né? E aí vocês estão convidados a aparecer lá para Vai ser na sede da Vai ser na Nazaré. sede de Nazaré, isso. Que a PAI tem 2 sedes, né? Tem a sede da João Alfredo, que fica na Zona Sul, e aonde eu trabalho, que é a Nazaré, que fica aqui na Glória. E agora nós vamos a mais um intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro e voltamos logo. Emicida recebe título de doutor honoris causa da URGS. No dia 29 de novembro, a URGS concedeu sua honraria máxima, o título de doutor honoris causa, ao rapper, cantor e compositor Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, em solenidade marcada pelo sentimento de Ubuntu, recebendo em conjunto o diploma com o homenageado. A decisão considerou a potência transformadora da cultura hip-hop, a legitimidade dos saberes produzidos na diáspora africana no Brasil e o papel fundamental da juventude negra e periférica na construção de um país mais justo. O Consum ressaltou ainda as dezenas de pesquisas acadêmicas que têm Emicida e sua produção poética como objeto de estudo. Primeira Cúpula Popular do BRICS. O Proifes Federação participou nesta semana do Fórum Social do BRICS no Rio de Janeiro e reafirmou a importância de ocupar espaços internacionais que tratam de cooperação e integração entre países com realidades próximas. Em um cenário global que exige respostas coletivas e articulação constante, a presença da Federação reforça a necessidade de posicionar a educação e o serviço público nas agendas que influenciam as políticas do bloco. A Federação foi representada por seus diretores em 3 grupos de trabalho, com Oswaldo Negrão, diretor de assuntos jurídicos no GT Saúde, no debate sobre os desafios estruturais que afetam as populações e as políticas de proteção social, Bebeto Marques, diretor de políticas educacionais, no GT Educação, no qual surgiram oportunidades de troca de experiências e construção de alianças que fortalecem a defesa da educação pública, e com Regina Witt, diretora de Relações Internacionais e segunda tesoureira e diretora de Assuntos Jurídicos da Durg Sindical, no GT Cultura, com discussões que destacaram a inclusão, a representatividade e os caminhos para superar a polarização global. O Palavra de Professor desta edição conversa com Alê Medeiros, professor de música da Banda da PAI. Alê, eu queria saber mais de ti também em relação aos teus projetos, que você falou agora em teatro e música. E você tem já uma formação em teatro musical. Isso também vai contribuir para esse projeto com os usuários? Sim, eu fiz teatro musical na academia que temos, né? Fiquei lá um ano e um pouquinho, 1 ano e 2 meses mais ou menos, né? Que a gente fez sketches lá, né, de peças, que sketches são pequenos trechos, né? A gente fez a Bela e a Fera, né? Fizemos também o Wicked, que é aquele das bruxas do Mágico de Oz, né? Então a gente trabalhou bastante, né, o teatro musical, que já me deu uma bagagem para pensar em fazer esse trabalho com o professor Alexandre, né, lá do teatro da PAI. E aí vai ser vão intercalar música e teatro ao mesmo tempo. Exatamente, música e teatro ao mesmo tempo. Vamos ver o que vai sair, espero que saia coisa boa. Mas vai sair coisa boa, porque eles são bem interessados, olha, vou te dizer que eles são mais que interessados, sabe? Porque pra eles, tipo assim, quando não tem a banda, quando não tem a apresentação da banda, quando não tem ensaio da banda, eles ficam bem doidos, né? Ficam bem loucos, assim, porque eles contam as horas para chegar naquele momento ali. Para encerrar a nossa entrevista, professora Alê, fica o espaço para você deixar uma mensagem aos nossos ouvintes sobre o trabalho com as pessoas com deficiência. A gente acha que eles são diferentes, mas eles não são. Tem muitos ali que fazem muitas coisas que os ditos normais não conseguem fazer. Até porque lá eu não toco com eles tocam sozinhos, eu só coordeno eles. Entende? Então tem muita gente que acha que, o professor tá ali, eles vão atrás do professor. Não. E é uma coisa que, para tocar, tem muita gente, como eu sempre falo, os ditos normais não conseguem fazer, e eles fazem com total maestria isso. Né? Então eu deixo esse recado, que olhem bem, né, para as pessoas, os espectros autistas, né, todas as pessoas que têm esse PCD que a gente chama. Então olhem com mais carinho, né? Olhem com mais atenção e vejam que aquelas pessoas que estão ali não são diferentes de ninguém.
E tem toda uma qualidade no trabalho, na arte. Sim, a qualidade totalmente deles, né? A gente só passa o conhecimento, aí a habilidade, aí o resto é tudo com eles. Até tu não tem um trechinho de uma música que tu trabalhe com eles pra agora aqui dar uma palhinha pra nós? Eles gostam também bastante do Casqueando, né? Não dá do cacique, eu vou, porque casqueando eu sou. Essa parte eles cantam e adoram essa música aí. Com muita alegria, a gente deseja muito sucesso ainda para a banda da PAI, para as famílias e para você também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite aí, Simone, agradeço a todos. O Palavra de Professor agradece a participação do professor de música da banda da PAI, Alê Medeiros. E agora você fica com a dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. Quer uma experiência artística diferente, divertida e cheia de poesia? Então vale conferir Meso Mobile, a nova exposição do multiartista Guto Lacaz, no Instituto Ling. A mostra é interativa e combina humor, leveza e poesia, convidando o público a experimentar a obra de forma lúdica. A abertura conta ainda com um encontro especial entre o artista e a sua filha, Nina Lacaz. A exposição fica em cartaz até 27 de dezembro em Porto Alegre. Não deixe de visitar. O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.